É uma alegria ter você aqui hoje e também uma alegria muito grande pelos nossos queridos irmãos que nos acompanham agora ou posteriormente através dessa nossa transmissão. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Gostaria que, aproveitando ainda o momento que você está de pé, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós estaremos meditando sobre um dos acontecimentos mais importantes na vida da igreja. Que acontecimento é esse, pastor? Foi o dia em que o Espírito Santo foi enviado sobre a igreja. Amém, queridos? Que dia maravilhoso, né? Que coisa extraordinária que aconteceu. Porque a partir deste dia, a história da igreja nunca mais foi a mesma, né? O Espírito Santo foi enviado. Então nós vamos ver algumas coisas muito importantes. Vamos orar então, amados. Convido você a fechar os seus olhos. Você que está na sua casa, feche os seus olhos. Abra o seu coração para o Senhor. Talvez você está cansado. Talvez você teve um dia bastante agitado. Talvez você lidou com situações complexas. Talvez você passou por momentos de estresse. Mas permita que o Espírito Santo trate com você agora. Permita que o Espírito Santo fortaleça o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Que Deus possa te dar graça, e a mim também nessa noite, porque a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor é suficiente. Nós que estamos aqui e você que está em casa, oremos agora. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos, porque estamos na tua presença. Estamos diante do Senhor. Tu nos destes este privilégio maravilhoso de estarmos aqui reunidos em torno do teu nome para te adorar e te bendizer. Acabamos de fazer isto agora há pouco, através de canções de louvor e adoração ao teu nome. Nós te pedimos, Pai, se ao longo do dia fizemos algo, e temos certeza que sim, aquilo que fizemos que te aborreceu, que te entristeceu, que feriu a tua santidade, nós pedimos perdão agora. Que o Senhor nos lave do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, purificando-nos através do poderoso sangue de Jesus Cristo, meu Filho bendito e amado. E agora, justificados pela fé e pelo poder deste sangue, nós estamos na iminência de ver a tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, fale conosco. Revigora, Pai, o nosso espírito, alimenta a nossa alma, e que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades espirituais. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja. Aleluia. Amém. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. A Bíblia Sagrada nos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como o som de um vento impetuoso, e este vento encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Quem crê que este vento enche esse lugar também, de glória a Deus. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, queridos?
levante as mãos para os céus e diga comigo: eis-me aqui, Espírito Santo, usa minha vida para serviço do teu reino. Amém. Glória a Deus. Assente no seu lugar, amados. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Muito bem, olha aqui para o pastor. Levante a sua cabeça. Você que está em casa também, esteja atento a essa palavra, porque, como eu disse agora há pouco, a descida do Espírito Santo foi um momento marcante para a história da igreja. O próprio Jesus, ele disse assim: olha, Jesus falou muito sobre o Espírito Santo. Quando você vê em João, especialmente lá no livro de João, Jesus fala muito sobre a questão do Espírito Santo. E chegou o momento em que Jesus começou a preparar os discípulos para a sua partida, né? E os discípulos ficaram tristes ao saberem que Jesus ia embora. E é comum, é normal o ser humano não gostar de despedidas. Eu mesmo, a senhora me conhece, eu mesmo não gosto de despedidas, né? Despedida é uma coisa muito complicada, né? Especialmente quando você se apega a pessoas, quando você se apega a alguém, quando você tem que deixar para trás alguém que você ama, é muito triste. Você já teve que deixar alguém da sua família ir embora, e você vê o ônibus, né? O ônibus, o avião, o carro subindo no horizonte, e aí você fica assim, ó, você vai olhando, o carro vai embora e você acenando. Você já viveu uma situação assim? Quem já viveu, né? Você está vendo a pessoa que você ama ir embora. E Jesus falou assim: olha, está chegando o momento de eu partir. E os discípulos ficaram tristes. Aí Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há de morar muitas moradas, e se eu for, eu virei outra vez, eu vos levarei para que vocês estejam comigo. Mas antes disso, eu enviarei o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará convosco. Então Jesus foi falando, Jesus foi preparando os discípulos para esse dia. E Jesus, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, se eu não for embora, olha como as coisas de Deus são organizadas. Por isso que a Bíblia diz que no reino de Deus é tudo com ordem e decência. O reino de Deus não tem bagunça. Bagunça tem no inferno, né? No reino de Deus é tudo organizado, né? Então Jesus veio a esse mundo e cumpriu o tempo dele. Não é isso que diz a Bíblia? Ele não tem o tempo determinado. Ele diz assim: olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalho enquanto é dia, a noite vai chegar. Ou seja, há o tempo do dia e há o tempo da noite. Há o tempo de chegar e o tempo de partir. E o tempo de Jesus partir estava chegando. Ele cumpriu a missão dele. Ele veio anunciar o Evangelho, ele veio morrer para salvar a humanidade, ele veio entregar a sua vida por amor a todos nós. E agora Jesus iria embora. E quem iria dar continuidade à obra da pregação do Evangelho? Quem ficaria com essa responsabilidade? Os discípulos, a igreja primitiva. Eu, você, todos nós que amamos e servimos ao Senhor. E no caso dos discípulos, eram eles que tinham a responsabilidade de manter a chama do Evangelho acesa. Mas isso seria feito de qualquer maneira, pastor João? Não. Jesus disse assim: ide por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Porém, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder que vem do céu. Amém. Quem está buscando esse poder aí, levante a mão e diga amém. Queridos, nós como cristãos precisamos buscar o avivamento. Tem gente que um dia já foi cheio do Espírito Santo, mas você continua cheio. Você está se renovando, você está buscando a graça, a unção e o poder de Deus na sua vida diariamente. Porque a nossa vida é como um tanque
Você chega ali no posto e fala para o frentista: enche o tanque. Você entrega a chave para ele. Aí ele vai lá e coloca a gasolina. E tem alguns negócios que você bota até o gargalo, bota até a tampa. Aí colocou ali, não cabe mais nada, fechou, beleza. Aí você vai fazer uma longa viagem. Quantos litros tem lá o seu tanque? 50? 60 litros? Se você vai dirigir, quem sabe, 1.000 quilômetros, provavelmente, talvez aquela gasolina não vai dar, a não ser que o seu carro seja um carro bem econômico. Mas em condições normais, 1.000, 1.500 quilômetros, vai dar. Então há uma necessidade de se fazer um reabastecimento. Se você não reabastecer, você vai acabar ficando no meio da estrada. Vai ficar num lugar ermo, sujeito, né, a perigos, a situações complicadas, como fome, sede, frio, né? Risco aí de repente de sofrer algum assalto na estrada. Por quê? Porque não se reabasteceu. E tem muitos cristãos que um dia foram cheios do Espírito Santo, mas essa unção foi diminuindo, essa pessoa não conservou a unção, essa pessoa não buscou, essa pessoa não se alimentou de Deus. Então Jesus ele fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder que vem do céu. E eu pergunto para você que está aqui, também para aqueles que estão em casa: quantos querem ser mais produtivos no reino de Deus nesse ano que acabou de começar? Levante a mão para mim. Só quem quer, deixa eu ver, todos nós. Querer é fácil, mas a gente não consegue fazer as coisas de Deus sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo agindo por intermédio da nossa vida, nós não passamos de palavras vazias. Só tem conteúdo, aliás, só tem aparência, mas não tem conteúdo. E Jesus estava preocupado com isso. Tanto é que ele disse assim: não saiam de Jerusalém. Primeiro Jesus falou: ide por todo mundo, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas primeiro fiquem aqui em Jerusalém e só partam para fazer a minha obra se vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Não é uma coisa inicial, não é 10%, não é a metade, não, é cheio do Espírito Santo. Hoje a gente começa a pensar que qualquer coisa está bom. Não, gente, a gente precisa estar cheio, porque para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer a nossa natureza carnal, a gente precisa estar cheio do poder de Deus. Amém, queridos? Os dias são maus, os tempos são difíceis. E o que os discípulos fizeram? Jesus vai embora, Jesus se despede deles lá no alto do Monte das Oliveiras, e a minha Bíblia e a sua Bíblia também nos afirma que os discípulos vão para um lugar chamado cenáculo. Foi nesse lugar onde Jesus ministrou a ceia. Então eles vão para esse lugar, e olha que coisa bonita. Tem 3 coisas que eu quero compartilhar com você aqui no capítulo 2, do versículo 1, versículo 4. Eles estão reunidos, olha aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Todos. Está no plural. Isso aí é responsabilidade de Pedro, Tiago, João. Então, a Bíblia declara que eram todos. Quem eram esses todos? Eram cerca de 120 pessoas. E olha que coisa, irmãos. Quando Jesus se despediu dos discípulos, eram cerca de 500 pessoas presenciaram Jesus deixando este mundo e sendo recebido nos céus. 500 pessoas ouviram Jesus falar de forma clara: não saiam de Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo. E dessas 500, 380 foram cuidar das mais diversas atividades, e 120 pessoas
se dirigiram ao cenáculo. E essas 120 pessoas fecharam um objetivo, um propósito. Elas estavam unidas num só objetivo. Que objetivo era esse, pastor? Era ser cheio do poder que vem do alto. Amém, queridos? Quando nós nos unimos, quando nós colocamos no nosso coração um propósito, e esse propósito agrada a Deus, nós podemos ter certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida. Amém, queridos? Todos estavam reunidos naquele lugar e a oração deles girava em torno de uma coisa. Qual era o teor, pastor Paulo, da oração? Eu imagino Pedro, Tiago, João. A Bíblia diz que até Maria estava lá. Maria podia falar assim: ah, não, eu já gerei Jesus aqui nesse mundo, já cumpri meu papel, vai vocês aí. Ela estava lá também. Ela, os discípulos, todos adorando. E a oração dizia mais ou menos o seguinte: ó Deus, nós estamos aqui atendendo uma ordem do teu Filho Jesus, e ele disse que o Espírito Santo seria enviado para que pudéssemos realizar a tua obra nessa terra. É esse Espírito Santo que nós estamos buscando. Eles estavam unidos num só objetivo. Você crê no poder da unidade? Quem crê no poder da unidade? Levante a mão. Quem crê no poder da união? A união faz a força. Eles estavam unidos. Olha o que Jesus falou. Olha o que a palavra de Deus fala sobre unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, esse é o primeiro versículo. E no final diz assim, ó: porque ali onde? Ali onde há unidade, ali onde todo mundo pensa a mesma coisa, ali onde todos caminham num só objetivo, que é ser cheio do poder, da unção e da graça de Deus. A Bíblia diz assim: ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Já onde existe desunião, Jesus falou o quê? Um reino dividido, ele não subsiste por si mesmo, ele cai. Quando puxa para lá, puxa para cá. Imagina ali, pastor Paulo, queridos pastores, irmãos, membros, diáconos, eu, você que está, nós que estamos aqui, você que está em casa. 120 pessoas conseguiram impactar o mundo daquela época. Eu fico imaginando o alcance se todas as 500 tivessem aderido. Haveriam 120, mas ficou 380 de fora. Na hora de ir para o cenáculo só foi 120, 380 não foi. E eles estavam ali orando: Deus, o nosso objetivo é esse. Nós queremos ser cheios do poder do alto. Nós não queremos mais ser crentes nominais, não queremos ser crentes carnais, não queremos ser aqueles crentes gordos. O que é o gordo? É aquele que está em cima do muro, é aquele crente carnal, é aquele crente religioso. Agora, nesse início de ano, a gente é comum receber na porta da nossa casa, não sei se é no começo do ano ou um pouco mais para frente, mas a gente recebe na porta das nossas casas o IBGE. E eles fazem várias perguntas: quantas pessoas moram, a renda, quantos aparelhos de TV você tem dentro de casa. Sabia que perguntam isso? E dentre várias e várias perguntas, perguntam assim: qual é a sua religião? Hoje, segundo dados do IBGE, somos 35 milhões de evangélicos. Você já imaginou se esses 35 milhões fossem cheios do Espírito Santo? Que influência poderosa e positiva que nós poderíamos causar na nossa nação, poderíamos causar na nossa cidade, no nosso estado, na América Latina e, por que não dizer, no mundo todo. Os cristãos do passado, a Bíblia declara no livro de Atos, queridos, que em 2 anos
Eles conseguiram evangelizar o mundo todo daquela época, sem internet, sem rede social, sem TV, sem rádio, na força e no poder do Espírito Santo, queridos. Quem ama o Espírito Santo aí, levante a mão e diga glória a Deus. Eles estavam unidos, buscando ali o poder que vem do alto. E a Bíblia diz aqui no versículo 2, olha que coisa maravilhosa para a gente orar. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Levante a mão para o céu, querido, e diga comigo: quando estamos na brecha. Estamos na brecha. Só quem está na brecha, diga: quando estamos na brecha. Estamos na brecha. Somos surpreendidos pelo Senhor. Quem está na brecha aí, levante a mão e diga bem. Quem está esperando o mover de Deus para a tua vida nesse ano de 2023, diga aleluia. Eles estão ali, ó. Sabe o que acontece? A Bíblia diz aqui, no dia de Pentecostes. Você já ouviu falar dessa palavra? Pentecostes? O que é Pentecostes? Era uma festa judaica que começava na época da Páscoa e acontecia 50 dias após a Páscoa. Fazia 50 dias que Jesus havia morrido e ressuscitado. E aí os discípulos fizeram o quê? Jesus caminhou após a sua ressurreição. Jesus caminhou aqui neste mundo por 40 dias. A Bíblia diz isso, 40 dias. E 10 dias os discípulos estavam lá no cenáculo orando. Primeiro dia nada. Você já pensou se Jesus falasse assim: olha, vamos no cenáculo, no segundo, no terceiro dia eu vou mandar o Espírito Santo. De repente tinha gente que não ia no primeiro, ou se Jesus falasse que era no quinto, tem gente que só ia no quinto. Mas Jesus não falou no dia que o Espírito Santo seria enviado. Apenas disse: fiquem na brecha, fiquem na posição, fiquem em oração. Tem gente que quer vencer sem oração, tem gente que quer vencer sem buscar a Deus. E antigamente tinha um ditado que dizia assim: ó, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eles foram lá para o cenáculo, primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, no 10º dia. Quando cumpriu-se ali o dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte e ressurreição do Senhor, de repente, o Espírito Santo foi enviado. Você crê que Deus, num abrir e fechar de olhos, quando menos a gente esperar, Deus pode se manifestar a nós de uma maneira grandiosa? Quem crê nisso? Levante a mão. Mas para isso a gente tem que estar na brecha. Lembra lá quando Eliseu virou para Elias e disse assim: Elias falou para Eliseu: o que você quer? Você me seguiu por tanto tempo, você foi obreiro fiel, você se portou aí de forma digna como um verdadeiro profeta do Senhor. Me diga o que você gostaria que acontecesse na tua vida antes que eu fosse levado, antes que eu fosse tomado de você. O que Eliseu falou? Olha o que é a pessoa que tem visão espiritual. Ele diz assim: quero ser 2 vezes mais usado do que você. Eu quero o dobro da unção da tua vida sobre a minha. Elias olha para Eliseu e diz o quê? Que coisa difícil que você me pediu, rapaz. Que coisa difícil. Mas se você presenciar o momento que eu for levado pelo Senhor, vai acontecer. Se você estiver atento, se você presenciar esse momento, ele não sabia. Elias não marcou. Elias não falou assim: olha, no momento do pôr do sol, depois do café, depois do almoço, depois que eu tomar o meu banho, depois que eu tirar o meu sono e acordar, fica esperto. Não foi avisado nada. Elias apenas disse assim: ó, se você ver, se você presenciar, vai acontecer. E olha que coisa, eu imagino Eliseu ali o tempo todo de olho, né? Ele não desgrudava onde Elias ia, ele estava junto. E chegou a hora, viu, queridos? A Bíblia declara que de repente os céus se abriram, e agora vem ali uma carruagem de fogo, vem um redemoinho
direto lá do trono de Deus, leva o profeta Elias, e Eliseu está vendo tudo, ele está presente, ele está na brecha. Quem quer se colocar na brecha do Senhor esse ano? Levante a mão e diga amém. De repente, quando você menos esperar, alguma coisa pode acontecer na tua vida, queridos. Pode vir uma unção nova, um renovo, uma unção de Deus sobre a tua vida, mas a gente tem que estar igual a gente está agora. Talvez existam pessoas aqui que talvez para você chegar aqui hoje não foi fácil. Talvez você está cansado, você lidou com tanta correria, você enfrentou tantos problemas, mas você está na brecha. Eu vou na igreja hoje, eu vou participar do culto de crescimento. Você que está em casa acompanhando a transmissão, você poderia ter tanta coisa agora para distrair a tua atenção, poderia estar assistindo a televisão, poderia estar mexendo na rede social, mexendo em recados no WhatsApp, mas você está na brecha. A bênção, queridos, deixa eu falar uma coisa para a gente concluir. A bênção não é para todos. A bênção é oferecida para todos. É uma coisa, ela é oferecida para todos, mas não são todos que recebem. Só recebe quem crê, só recebe quem deseja, só recebe quem está na brecha. O próprio Jesus, falando de bênçãos, de coisas boas, ele disse assim: não deem aos porcos as vossas pérolas. As coisas boas, as coisas valiosas de Deus, não é de qualquer jeito. São pérolas, são presentes, são coisas preciosas que precisam ser desejadas, precisam ser almejadas. E os discípulos estavam lá no cenáculo: nós queremos, manda Pai, manda esse poder, manda o poder, porque a gente quer sair por esse mundo, anunciar o teu evangelho, fazer a tua obra. Aí de repente o Espírito vem. E a minha Bíblia, o Senhor diz aqui para a gente orar: olha que coisa, olha como vale a pena você desejar as coisas de Deus para a tua vida. Versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles. Olha aí, ó. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Diga glória a Deus. Levante a mão e diga: todos foram cheios. Fala do bem e diga: todos foram cheios. Olha para quem está do teu lado e diga: todos foram cheios. Do menor ao maior, do mais sábio ao mais simples, ninguém dos 120 não ficou umzinho. Ninguém ficou falando assim: e eu? Oh Deus, esqueceu de mim, Senhor. O Senhor quer o Pedro, Tiago, João, Maria, e eu? Não, a nossa Bíblia declara que todos foram cheios do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia declara: todo aquele que pede com sinceridade, com fé, com temor, com obediência, com fome e sede das coisas de Deus, todo aquele que pede recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que procura encontra. Todos foram cheios. Não foi só pela metade, não, foi cheio até transbordar. E de repente entra, ó, a casa estava fechada. Por que era? O cenáculo estava fechado. Eles estavam apavorados. 50 dias antes haviam matado Jesus. Eles estavam fechados ali no cenáculo, e com porta fechada entra um vento impetuoso. Você já viu um vento forte? Esses ventais quando vem, né? Parece que vem até cantando, assobiando, aquele barulho. Você fala: olha o vento, olha o barulho do vento. Foi um barulho forte dentro daquela casa. E aquele barulho, queridos, olha, deve ter sido uma coisa muito extraordinária. As pessoas olhavam umas para as outras e viram ao olho nu. Não era coisa assim, visão espiritual, não. Era olho nu. Línguas, chamas de fogo pousadas sobre a cabeça, repousando sobre a cabeça dos discípulos. E essas pessoas começaram a falar em outros idiomas. Não é dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo está lá em 1 Coríntios
dom de línguas estranhas, de revelação. Essas línguas aqui, o que acontece? Eram galileus, judeus, e havia gente de todas as partes do mundo. Tinha gente do Egito, tinha gente da África, tinha gente da Ásia, pessoas de diversas nacionalidades que estavam ali participando da festa da Páscoa. E de repente lá dentro tinha alguém dando glória a Deus em português, tinha outro dando aleluia em inglês, tinha outro falando lá em aramaico. E aí alguém falou assim, eles chegaram na porta da igreja e falaram assim: esses homens são galileus? Esses homens são judeus? Como nós estamos ouvindo esses homens glorificando a Deus no nosso idioma? O que é isso? De onde eles aprenderam isso? E aí alguém zombando dizia assim: não, isso aí é bebida, estão cheio de vinho. Aí Pedro, lembra de Pedro? O covardão, aquele que abandonou Jesus, aquele que negou Jesus. Pedro abre a porta, o Pedro que correu, aquele: nossa, Senhor, todo mundo vai te abandonar, mas eu não. Pedro abre a porta e diz assim: oh, isso aqui não é vinho, gente, não foi nem pregação. Olha como o Espírito Santo faz a diferença. Ele diz assim: ó, eu e esses 120 aqui não estamos bêbados, não. Isso aqui é aquilo que vocês já sabem, vocês já ouviram isso um monte de vezes. Isso aí é que o profeta Joel, no capítulo 1, 2 e 3, capítulo 2, ele profetizou sobre isso. Naquele dia eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vai acontecer isso com os jovens, vai acontecer isso aqui com os idosos. E aí o povo ficou apavorado assim: e o que a gente tem que fazer então para ser salvo? Arrependei-vos e salvai-vos desta geração perversa. E a Bíblia Sagrada declara-nos que naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Em outra mensagem do apóstolo Pedro, 5.000 se converteram. E a unção de Deus era tão grande, tão extraordinária. Lembra lá que Jesus falou assim: aquele que crê em mim fará as mesmas obras e ainda fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. A Bíblia declara que a unção sobre a vida de Pedro era tão grande, gente, que as multidões colocavam os doentes na rua, junto às estradas, junto aos caminhos, para que ao menos a sombra de Pedro passasse. E quando a sombra de Pedro cobria o corpo dos doentes, os doentes eram curados de todos os tipos de enfermidades. Vale a pena buscar o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você aqui, nós vamos orar agora nessa noite. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. O objetivo era um só: buscar a presença de Deus, buscar essa ferramenta poderosa, esse poder extraordinário. E de repente, sem aviso prévio, o Espírito Santo foi enviado. Todos foram cheios. Amém, amados? Quem quer ser cheio de Deus aqui nessa noite? Levante a mão e diga amém. Eu convido você a ser um lugar de bela presença do Senhor agora, aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus. Jesus está aqui. Você crê nisso? Diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Olha o versículo 5 para a gente orar, amados. Escute isso. Ora, estavam em Jerusalém homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu, de todas as nações, tinha gente de todos os lugares em Jerusalém. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perversidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E eles diziam: não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Como é que pode uma coisa dessa? É como se o senhor, pastor Paulo, saísse daqui e encontrasse um monte de chinês aí fora e começasse a pregar em mandarim para eles, sem nunca ter dito uma palavra. Como você, Margarida, sair aqui fora e falar o grego, que é uma das línguas mais difíceis, um monte de grego. Como é que pode uma coisa dessa? E Pedro diz: ó, lembra que o Evangelho vai ser pregado a toda criatura?
Nós estamos aqui, Deus está fazendo isso, usando a nossa vida no poder do Espírito Santo, para que agora a mensagem que antes era restrita apenas aos judeus, agora vai atingir os gentios. A porta da graça está aberta para todos. Mas antes disso acontecer, a igreja precisou buscar o poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos buscar esse poder nessa noite. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Logo a seguir eu quero orar com você. Feche os olhos. Jesus está aqui nessa noite. O desejo de Deus para mim e para você hoje, para nós que estamos aqui, para você estar em casa. O desejo de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para nós. Sonda-me, Senhor. Cante no fundo da sua alma. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a palavra E enche-me até que mim se ache só a ti. Então todos alvejaram, todos buscaram o Espírito. Se fecharam naquele cenáculo. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que esse seja o nosso desejo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta. Quebranta o meu coração, Verdade, irmão. Transforma nossa vida. transforma-me Que possamos nos esvaziar de nós mesmos. enche-me até Que possamos ser que cheios de Ti. me ache só a ti. Então Usa-me. usa-me, Senhor. Unidas com o objetivo de buscar o poder alto. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Vai no seu coração. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Apresente as suas mãos para o Senhor, queridos. Vamos orar agora. Vamos nos encher de Deus nessa noite. Vamos nos encher de Deus amanhã. Vamos nos encher de Deus em janeiro, em fevereiro, em novembro, em dezembro, todo dia, em todos os anos, em todos os momentos da nossa vida. Sem o Espírito Santo, sem o poder do alto, não chegaremos a lugar nenhum.
Vamos ficar sempre andando em círculos, seremos crentes fracos, desanimados, sem o poder de Deus na nossa vida. Aleluia. 120 pessoas fechadas no cenáculo. O pensamento, o objetivo de todos girava e caminhava e apontava numa única direção: precisamos do Espírito Santo. E de repente, sem aviso prévio, como ninguém imaginava, um vento impetuoso entrou naquele lugar. A resposta chegou, as orações foram atendidas, um avivamento foi liberado sobre a igreja primitiva, aleluia. E veio um tempo de avivamento sobre a nação brasileira, veio um tempo de avivamento sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, veio um tempo de avivamento sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, aleluia. Vamos orar. Pai querido, estamos aqui na tua casa, neste culto tão importante, que é o culto de crescimento espiritual, e nós entendemos pela palavra que ouvimos hoje, que o Senhor opera onde há unidade de propósito, e o nosso desejo, o nosso objetivo como igreja é nos movermos nos dons do Espírito, mas para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos deste poder que vai fazer toda a engrenagem funcionar, que vai fazer, ó Deus, o vale de ossos secos reviver, que vai mudar, ó Deus, o coração do pecador, que vai lançar por terra as muralhas de Satanás, os impedimentos e bloqueios espirituais. A tua palavra nos afirma que as nossas armas, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E nós te pedimos, ouça, Pai, a nossa oração aqui nessa noite, e envia sobre nós o teu Espírito Santo, envia sobre nós o poder que vem do alto. Precisamos, ó Deus, de um avivamento sobre as nossas vidas, como aqueles homens e mulheres entraram, ó Deus, para dentro daquele cenáculo. Eles eram um tipo de pessoas, mas quando eles saíram dali, quando o Espírito Santo foi liberado, eles estavam cheios do poder do alto para anunciar o teu evangelho aos quatro cantos desta terra. E nós te pedimos, envia sobre nós o Espírito Santo. Aqueles que estão com seus dons adormecidos, aqueles que estão estagnados, aqueles que estão parados, ó Deus, desperta essas pessoas, desperta os teus filhos, ó Deus, da nação brasileira, desperta os teus filhos, ó Pai, aleluia, para que possamos cumprir o teu propósito na nossa vida. Nós não queremos ser apenas aqueles que recebem uma porção do Espírito, mas nós queremos ser cheios a ponto de transbordar, cheios a ponto de impactar, ó Deus, a nossa vizinhança, impactar a nossa família e todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós. Nós entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas hoje. Abençoa-nos, Pai, inquieta o nosso coração. Ó Deus, desperta essa pessoa pelas madrugadas. Deus, coloca fome, coloca sede, Pai, coloca fome e sede, não de pão, não de água, mas fome e sede do teu Espírito Santo. Inquieta os teus filhos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, te buscar. A tua palavra declara: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E o Senhor está perto de nós, a tua unção está aqui nessa noite. Nós tomamos posse dessa palavra, Pai, e recebemos esse poder que vem do alto para que possamos cumprir o teu propósito. Muito obrigado. Em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Diga um aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.
com o Espírito Santo agindo em nós, vamos fazer a diferença. Amém? Vamos cumprir tudo aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida, como igreja, como cidadãos,